Então, você que nos assiste em nossas redes sociais, seja bem-vindo. Nós vamos começar aqui uma nova série de mensagens. Agora nós vamos falar sobre os líderes de grupos missionários. Nós vamos passar a aprender agora. Nós estamos dentro dessa visão de ganhar, discipular e enviar aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Coraci. Nós estamos no Templo Monte Tabor, sou o pastor Emerson Roberto, e daqui para frente nós vamos acompanhar você nesse ensinamento dessa nova série de mensagens, líder de grupos missionários. Então eu quero convidar a igreja a ficar de pé, e de pé nós vamos ler a palavra do Senhor. Então vamos ler o versículo que está em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 18. Diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podeis assentar. Pode colocar nossa projeção. Nós vamos nos basear neste material, apostila pronta também, líder de pequenos grupos, líder de grupos missionários. Só que esse material nós não vamos ainda distribuir para os irmãos, porque você que vai fazer também o treinamento conosco de líderes, você vai adquirir também essa apostila, ok? Então, nós vamos falar aqui da nossa apresentação. Pode passar. Nós temos aqui, antes de começarmos, alguns livros que eu sempre deixo, a literatura que é necessária para que você que vai trabalhar com grupos missionários daqui para frente, você que vai precisar trabalhar com o discipulado, a gente deixa um monte de referência para que vocês possam buscar mais conhecimento além daquilo que nós vamos dar aqui no decorrer dessas mensagens que vão ficar gravadas. Então nós temos aí o livro O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Esse livro é muito importante você ler, porque você vai saber que existe um preço para poder seguir Jesus. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. A gente precisa abandonar algumas coisas para ser como Jesus foi. Então, o Jonas Madureira, ele vai explicar muito bem qual é esse custo para você que vai ser um discípulo de Jesus, que vai discipular outras pessoas. Outro livro interessante do discipulado é do Bonhoeffer. Você ler esse livro, você vai ver que o Bonhoeffer vai falar do discipulado como alguém que realmente está seguindo Jesus. Ele vai falar do discipulado, e essa palavra é dele ser um discípulo de Jesus. Já o Mark David vai falar do discipulado como alguém que quer fazer um discípulo para Jesus. Então, tem o mesmo nome, mas são duas literaturas de formas aplicadas diferentes. Um é como você ser o discípulo de Jesus, o outro é como você fazer um discípulo de Jesus em uma pessoa. Aí você vai ver que são coisas completamente diferentes. Pode passar. Aí nós temos aí esse livro, Wick Church, e eu já falei aqui várias vezes nessa igreja sobre esse livro. É um missionário que foi para as Filipinas, mas você que nos assiste talvez não tenha conhecimento. Se você tiver interesse de ler, vai ser muito importante. E ele, numa cruzada estudantil de jovens, eles ganharam 162 jovens para Jesus, e ele tinha que ir para a Coreia do Sul, mas ele ficou para discipular esses jovens, e rapidamente ele começou um trabalho, e ele precisou voltar para os Estados Unidos, porque eles eram missionários de lá. E ele disse lá na igreja dele: olha, precisa mandar alguém para discipular aqueles jovens que nós ganhamos para Jesus. E não tinha ninguém para ir, acabaram mandando eles de novo. Eles eram jovens, eles não eram pastores, não eram teólogos, e disseram: olha, vocês têm 6 meses para discipular esses jovens. Então eles trabalharam nessa igreja como se eles nunca fossem ficar lá. Então eles foram para lá para preparar líderes entre eles para assumirem a igreja lá nas Filipinas. E eles trabalharam como nós vamos aprender aqui, na liderança que Jesus ensinou, de ser um líder inútil, de você ensinar tanto aquilo que você sabe, que você já não seja mais necessário nessa liderança. Jesus falou: importa que eu vá. Ou seja, o maior líder da história disse que não era mais necessário, porque passou 3 anos e meio ensinando seus discípulos. Ele disse: vocês vão fazer as obras que eu faço, vão fazer ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então,
ele trabalha dessa forma, o Stephen Moore é o nome dele, e ele vai deixar lá esses jovens para serem os próprios líderes. Só que nisso ele passa 27 anos lá com eles. E no momento que ele está escrevendo esse livro, desses 162 jovens, já tem 87 mil membros na sua igreja. E esse trabalho foi realizado através dos pequenos grupos, dos grupos missionários que nós vamos falar aqui para você. Por isso é muito interessante você entender, ler esse livro para entender. Então existe também um livro do Kate Phillips, que eu deixei aí, que é a formação de um discípulo. E nós vamos fazer um pequeno comentário dele aqui. Ele também vai trabalhar no gueto nos Estados Unidos, e ele vai usar uma política que nós usamos aqui, de evangelizar uma pessoa para ganhá-la para Jesus. Só que dentro dessa forma de evangelismo, nós ganhamos, mas nós não discipulamos as pessoas. Então ele pensa em ganhar uma pessoa por dia, e no ano ele vai ter 365 pessoas ganhas. Só que como ele não discipulava, as pessoas voltavam para o gueto, e voltavam para as drogas, voltavam para a bebida, voltavam para a prostituição, e ele nunca tinha a sua igreja consolidada. Ele se frustrou com isso, então ele vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor, e o Senhor disse para ele, nesse versículo que eu li para você, você vai aprender que Jesus falou assim, olha, eu edificarei a minha igreja. Quem vai edificar a igreja é Jesus. Nós temos que fazer o quê? Discipular. Porque lá em Mateus 28, 19, como nós já aprendemos aqui na série, a importância do discipulado, o Senhor disse, olha, ide, fazei discípulos de toda a nação. Então a ordem de Jesus é que a gente faça discípulo e ele edifique a sua igreja. Só que nós temos feito o contrário. Nós temos procurado edificar a igreja e queremos que Jesus faça os discípulos, porque as pessoas têm que aprender sozinhas. Então agora, nessa visão que nós temos aqui no campo de Coraci, de ganhar, discipular e enviar, ninguém que foi ganho vai ficar sem discipulado. Quem entendeu, diga amém. Então, nesse livro, você vai aprender muito bem como é o processo de consolidar as pessoas. A igreja, a Trelice e a Videira, é um livro que mostra que nós não devemos nos preocupar só com a questão da ornamentação do templo. Eu sei que é necessário trocar o telhado, trocar o forro, o vidro, as poltronas, pintar, só que às vezes a gente prepara tanto a treliça e a videira, que é para dar fruto, ela não cresce. Aí tem igrejas lindas e maravilhosas, mas não tem ninguém para congregar. Então você vai aprender nesse livro que a treliça é por causa da videira. Preste atenção, nós precisamos ter o templo, precisamos, mas por causa das pessoas que precisam vir para cá para congregar. Se nós fizermos tudo pelo templo e nada pelas pessoas, de nada vai adiantar o nosso trabalho. Quem entendeu, diga amém. Então você lendo essa literatura vai lhe ajudar muito a compreender esta visão. Aí nós temos aí, dessa autora, a Priscila Laranjeira, esses dois livros que falam sobre os pequenos grupos, como você começar, como você preparar, como você fazer, todo o alinhamento para isso, é muito interessante o livro dela, que fala muito sobre os grupos pequenos. E nós temos aí também o livro do Francis Chan, Multiplique, que eu já falei também aqui desse livro. Esse pastor é um pastor americano, mas ele é muito enfático nas suas colocações, e aí ele vai falar tanto de discipulado quanto de pequeno grupo. E eu já falei aqui para os irmãos que congregam aqui, mas também você que me ouve, ainda não tenha ouvido este comentário, ele vai falar numa palestra sobre discipulado, só que ele começa a falar sobre o relacionamento com Deus. Ele é muito conhecido porque ele fala sobre esse Deus que foi esquecido. Ele tem um livro que é best-seller chamado O Deus Esquecido, que é o Espírito Santo. Poucas pessoas hoje pregam, ensinam sobre o Espírito Santo, mas essa igreja aqui está em oração constante, em busca constante pelo batismo com o Espírito Santo, pela renovação do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Mas ele fala que nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Só que agora ele está dando uma palavra sobre discipulado. E uma pessoa se incomoda e fala para ele, mas pastor, hoje a palestra não é sobre discipulado? E ele disse, sim, é sobre discipulado. E por que o senhor já está meia hora falando sobre relacionamento com Deus? Aí ele diz, olha, porque nós entendemos que para você fazer um discípulo, primeiro você tem que ser um discípulo de Jesus, como o Bonhoeffer vai ensinar para você no livro dele.
Depois que você se torna um discípulo de Jesus, é que você vai fazer de outra pessoa um discípulo de Jesus. Então, por definição, discipulado é você fazer uma cópia de você em outra pessoa. E se você não tiver um relacionamento profundo com Deus, nós não queremos dor de você aqui, porque senão vai sair 2 fofoqueiros, 2 mentirosos, e daí para frente. Quem entendeu, diga amém. Então o livro dele é muito interessante por causa das colocações que ele faz. E aí nós temos aí o livro A Igreja com Propósito, do Rick Warren, e é nesse livro que essa apostila que nós vamos estudar está baseada, na questão dos círculos que ele vai mostrar para vocês, e nós aqui já demonstramos num culto que nós fizemos sobre o crescimento da igreja, mais ou menos como vai funcionar este projeto. Fizemos apenas uma introdução, ok? Vamos lá, pode passar? Então está aí a nossa apresentação. Aí diz assim na nossa apresentação, ó, a Assembleia de Deus vem desenvolvendo um trabalho com grupos missionários. Quem já participa dos grupos missionários aqui? Olha, graças a Deus, muitas pessoas já estão envolvidas nos grupos missionários, também conhecido como os grupos familiares ou grupos pequenos, que são reuniões feitas em lares, em um dia da semana com o objetivo de conquista e cuidado, levando a igreja para junto do povo, porque a maioria de nossas programações, os irmãos concordam, que é tudo feito dentro do templo. Então, é claro que Jesus nos chamou e nós precisamos de um lugar para nos organizar, cultuar e adorar a Deus. Mas nós estamos esperando que as almas venham para a igreja para que elas aceitem Jesus. E o nosso trabalho é ir até elas. Então, com os grupos missionários, nós tiramos a igreja das 4 paredes e levamos para dentro das comunidades. Esse é o propósito do nosso trabalho. Amém? Pode passar. Passe o próximo slide. Aí nós estamos na introdução. Aí está escrito aí, olha, em Mateus 16, 18, o versículo que nós lemos, Jesus dizendo: eu edificarei a minha igreja. Discipular não é apenas levar alguém a confessar que Cristo é o Senhor, mas ajudá-lo a submeter-se ao senhorio de Cristo em todas as áreas da sua vida. Ou seja, fomos chamados para sermos sacerdotes consolidadores de vida. Essa aqui é a nossa missão. Então nós temos que mudar agora a nossa mentalidade para mudar o nosso comportamento. Porque quem já ganhou uma alma para Jesus? Levanta a mão. Pastor, já ganhei uma alma para Jesus. Ok, baixa a mão. E agora, quem já discipulou a alma que ganhou para Jesus, acompanhou até que ela se consolidasse? Levanta a mão. Então, ó, poucas pessoas fazem o outro processo. Então eu acabei de dizer para você que Jesus falou que Ele vai edificar a sua igreja. Quem tem que discipular somos nós. Mas o que nós temos feito até hoje nós estamos tentando edificar a igreja e as almas que fiquem para Jesus discipular, ensinar. Aí eu falei para vocês aqui, que depois que todo esse processo estiver consolidado, no nosso telão, quando você entrar aqui, vai estar escrito: ao entrar aqui você vai participar de um pequeno grupo. Todos nós vamos estar envolvidos, principalmente os que chegam, os visitantes, as pessoas que são amigos do Evangelho, os novos convertidos, eles vão estar envolvidos num pequeno grupo, onde eles vão ser cuidados, onde eles vão ser discipulados, onde eles vão ser consolidados. Depois que ele passar por esse meio, aí, ao entrar aqui, você vai participar de um programa de discipulado. Agora nós já temos um programa, a primeira lição já está toda nas nossas redes sociais. Você que nos assiste pode acompanhar isso. Você entrar na ADI Monte Tabor, já está lá 18 lições, que é a revista Discipulado 1. Nós já estamos preparando agora a revista Discipulado 2. A revista Discipulado 1 leva você até o batismo, e a 2 a você as doutrinas básicas da nossa igreja. Então você vai passar agora por esse processo, esse programa de discipulado. Aí, ao entrar aqui, você vai participar de um programa de liderança, de um treinamento para ali. Todos nós agora vamos aprender sobre a liderança. E quando eu comecei o curso de capacitação de obreiros, a primeira coisa que eu falei foi sobre o perfil do líder. Como você deve se comportar quando você está em qualquer liderança. E eu dei todas as informações necessárias aqui. Inclusive, eu escutei até uma irmã dizendo: quando meu marido chegou em casa, ele fez um comentário, pastor, e ela me contou uma outra história. Então eu vi que o irmão entendeu e já levou para dentro da casa dele a história da liderança. E por último, ao entrar aqui, você vai ingressar em um dos nossos ministérios. Depois que a pessoa passou
pelo pequeno grupo, ela já está sendo discipulada, ela já está fazendo treinamento de liderança, aí ela vai entrar nos nossos ministérios, porque nós temos ministério com criança, nós temos ministério com jovens e adolescentes, nós temos ministério com os obreiros, com as mulheres, aí nós temos o ministério da assistência social, das missões, da escola dominical, do louvor, dos que tocam. Então, nós temos vários ministérios na igreja. Mas o que acontecia antes? Uma pessoa aceitava Jesus, a primeira coisa que acontecia é que ela não sabia onde ela ia chegar. Eu já sou 36 anos da Assembleia de Deus, e às vezes uma pessoa chega aqui, aceita Jesus como Salvador e pergunta, e agora? O que eu faço? E aí você começa, para quem ela vai perguntar, você já é batizada nas águas? Não, eu não sou batizada nas águas, como é que eu faço? Aí aqui no caso da nossa igreja, você procura o presbítero Serrão, aí ele vai preencher uma sua ficha de membro, você vai dar uma foto, você vai participar de uma aula para as pessoas que vão se batizar. Aí você se batizou, aí você aceitou Jesus, se batizou e pergunta, e agora? O que eu faço? Eu já aceitei Jesus, eu já me batizei. Aí a pessoa, para quem vai indagar, ela vai dizer, você já tomou a ceia? Não, eu não tomei a ceia. Então, todo o primeiro domingo de cada mês, aqui no Templo Monte Tabor, nós temos a ceia do Senhor. Aí a pessoa vem para tomar a ceia, aí ela tomou a ceia. Aí depois ela pergunta, e agora? O que eu faço? Eu já aceitei Jesus, eu já me batizei nas águas, eu já tomei a ceia, qual é o próximo passo? Aí você fala, você já é batizado com o Espírito Santo? Não, não sou, nem sabia que tinha Espírito Santo. Agora eu dou meu nome para o Serrão de novo? Não, agora você dá o seu nome para Jesus. E as pessoas chegam aqui, entram e não sabem aonde vão chegar. Então, ninguém mais quer seguir um líder que não sabe aonde vai chegar. Então, nós vamos deixar aqui todo o caminho pronto para que as pessoas saibam onde vão chegar. Porque também, antigamente, as pessoas entravam aqui, aceitavam Jesus, como não sabia para onde ia, ela já ia para onde? Para os ministérios, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para a música, para a palavra, para os obreiros, para as irmãs. Não é assim que funciona? Agora, para chegar lá, vai ter que primeiro passar por todo esse processo, porque quando chegar lá, vai ajudar, ela não vai mais confundir as coisas. Quem entender, diga amém. Então, é claro que nós estamos aqui nos organizando para isso, essa é a nossa história. É claro que nós crescemos através dessa situação, mas agora nós queremos deixar as coisas bem mais fáceis para qualquer pessoa que chega, poder saber que ao entrar aqui, aonde ela vai chegar. E nós vamos deixar todo esse caminho pronto, tudo aí gravado, para que você possa assistir em qualquer momento que você desejar. Então, essa é a nossa, daqui para frente nós vamos ser sacerdotes consolidadores de vida, todos nós. Aí eu dei uma série de mensagens aqui chamado Somos Todos Sacerdotes. Quem lembra da série de mensagens? Só que não ficou nas redes sociais, mas se precisar, nós vamos colocar para que você entenda qual é o papel do sacerdote. Pode passar a projeção? Aí, isso aqui é o livro que nós lemos sobre o Kate Phillips, a formação de discípulo. Essa aí é a metodologia que ele usa, eu já aqui falei para os irmãos, que se você ganhar uma alma para Jesus por dia, em um ano você tem 365 pessoas, é o que está aí. Mas se você usar o método do discipulado, como ele usou, ele abandonou do evangelismo e passou a fazer o que Jesus mandou, que era discipular. Ide e fazei discípulos. Então agora, para fazer um discípulo demora um ano, para você consolidar uma pessoa em todas as doutrinas básicas, que ele tenha o conhecimento básico daquilo que nós ensinamos na Bíblia. E agora a igreja dele passou a ter quantas pessoas? 2. Em vez de ter 365 no ano passou a ter só 2 pessoas. Pastor, mas esse projeto é um projeto falido. Olha, todo mundo que começou a fazer esse projeto é o que funciona, é o que dá certo, é o projeto discipulado, porque ninguém vai embora depois. Então ele abandonou, porque em 10 anos, olha, se você prestar atenção aqui no nosso telão, em 10 anos de trabalho, ele ia ter 3.650 pessoas. Em 20 anos trabalhando, ele ia ter 7.300 pessoas. Em 32 anos de ministério dele, ele ia ter 11.680 pessoas com o método do evangelismo. Com o método discipulado, em 5 anos, ele ia ter quantas pessoas? 32. Pastor, uma igreja
passar 5 anos para ter 32 pessoas, tem igreja que tem 50 anos e só tem 30 pessoas. Nós aqui temos 93 anos e nós temos um total de mais ou menos 10 mil membros. Preste atenção. Ele colocou 32 anos porque 32 anos foi o tempo do ministério dele. Mas em 10 anos já tinha 1.034 pessoas. Agora, em 20 anos, usando o método discipulado, já tinha 1.048.000 pessoas. Porque, dependendo dos consolidados, agora todo mundo faz a mesma coisa. Então, eu tenho 30 pessoas que foi discipuladas, agora ele vai discipular quantas pessoas? Mais 30. Vai ficar quantas? Agora, naquele próximo ano, 60. Então, imagine aqui que eu tenha 800 pessoas discipuladas, no próximo ano eu vou ter quantas pessoas? 1.000 e sem ninguém ir embora. Aí nós estamos aqui há alguns anos e parece que o nosso número não aumenta, diminui, porque as pessoas vão saindo. Sim ou não, irmãos? Então nós vamos também mudar este processo. Nós vamos deixar de evangelizar mais para discipular mais. Pastor, nós não vamos mais pregar o evangelho? Vamos. Você não tem a revista Discipulado? Quem tem a revista Discipulado? Pois é, eu já falei para você que nós vamos fazer que nem os testemunhas de Jeová. Quem sabe o que são os testemunhos de Jeová? Eles vão lá, tem uns testemunhas que ficam aqui na parada, quem já viu? Aí eles ficam lá com a revista A Sentinela, sim ou não? E aí eles não se cansam, irmão, e passam o dia todo em pé, e não se cansam. Quem já ouviu falar dos mormons? Pois é, os mormons andam o dia todinho. As pessoas que vendem sapato para os mormons não dão muito tempo de garantia, porque gasta a sola mais rápido do que qualquer outro. Aí nós temos todo o conhecimento, os dons do Espírito Santo, o poder de Deus ao nosso favor, a ordem de Jesus para fazer, e a gente não sai batendo na casa de ninguém, dizendo, você não quer fazer um curso de discipulado da nossa igreja? Está aqui a revista, é de graça, você não vai pagar nada. Aí eu venho aqui uma vez na semana e vou fazer o discipulado com você. A gente pode ou não pode fazer isso? Então, em vez de usar o nome evangelismo, a gente usa o nome discipulado, mas vai fazer a mesma coisa, só que além de ganhar, nós vamos consolidar esta pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, é esse o nosso processo daqui para frente. Vocês vão aprender tudo isso agora no líder de grupos missionários. E um livro que eu citei, que é o Wiki Church, ele fala sobre o golpe fatal do judô. Eu contei essa história, mas eu vou contar para você que me assiste aí em nossas redes sociais. Aqui na igreja, os irmãos já me ouviram falar disso, mas você talvez não tenha ouvido. Então, ele fala nesse livro que ele tinha um rapaz de 10 anos que fazia judô, e ele teve um acidente de carro, e no acidente de carro ele perdeu o braço esquerdo dele. E ele passou um ano se recuperando, um ano depois ele voltou para continuar no judô. Só que o professor dele disse, rapaz, agora o que eu posso fazer por você? Você não tem mais o braço, então você que sabe que talvez já tenha feito judô, você precisa dar alguns golpes, precisa dos 2 braços. Mas tem um golpe no judô que ele diz que ele é fatal. Se você aprender, você derruba qualquer adversário. Ele disse, daqui para frente, eu vou ensinar para você um único golpe, e você vai treinar tanto que você vai se tornar especialista nele. E ele começou a treinar só aquele golpe, só aquele golpe, só aquele golpe, até ele começou a desanimar, professor, eu quero fazer os outros. Não, você não vai treinar mais nenhum golpe, é só esse aí. E ele passou o ano inteirinho treinando só aquele golpe, mas ele ficou especialista naquele golpe do judô. Aí teve um torneio, aí no torneio, ele começou a competir, e rapidamente ele conseguia aplicar o golpe e derrubava o adversário. E aí ele foi derrubando o primeiro, o segundo, o terceiro, aí ele chegou nas finais. Só que nas finais, o adversário dele era um pouco mais velho do que ele, muito experiente e muito bom no judô. Aí falaram assim mesmo, agora acabou para ele não vai mais conseguir. Só que ele rapidamente conseguiu aplicar o golpe e derrubou o adversário. Aí no final veio todo mundo para cima do treinador. Como você conseguiu fazer isso com esse jovem que não tem um braço? E ele ganha todas essas pessoas que têm os 2 braços e são mais experientes, gente até mais velha do que ele, porque o menino tinha 10 anos. E ele disse, olha, o segredo são 2.
Primeiro eu ensinei para ele o único golpe que é o fatal do judô. Ele passou muito tempo treinando isso e ficou especialista nele. Segundo, que para se defender desse golpe, o adversário precisa segurar no braço esquerdo, e ele não tem. Então o golpe se tornou indefensável. Aí ele fala assim mesmo, olha, se a igreja entender que o que faz a igreja crescer e funciona é o discipulado, e passar agora pelo menos um ano inteiro só aprendendo isso, a igreja vai se tornar especialista nisso, e o diabo não vai ter como se defender do crescimento da igreja. Então esse livro é muito interessante, eu quero que você consiga lê-lo, Weak Church, do Steve Murrell. Aí nós vamos continuar, pode passar. Então ele fala assim, olha, as funções da igreja, elas caminham em 3 direções. Nós não temos outro propósito ao estar aqui estabelecido. Preste atenção. Primeiro, é para cima. Nós viemos aqui para quê? Para adorar. Quantos vieram adorar a Deus? Nós nos reunimos, seja lá qual for o culto, de criança, de jovens adolescentes, de círculo de oração, de obreiros, tudo que nós fazemos aqui é para adorar a Deus. Ninguém vem para se cultuar. Nós não viemos aqui nos apresentar. Nós viemos para cá para adorar o nome do Senhor. Então a igreja caminha nessa direção, que são os atos voltados para Deus como adoração. Depois nós temos os atos voltados para dentro, que são as ações com foco nos membros, como o ensino, o batismo, o discipulado, porque as pessoas que estão aqui dentro precisam receber o ensinamento, como nós estamos fazendo nesta noite, para consolidar você. Então é isso, esse é o outro propósito pelo qual nos reunimos, para ensinar, para levar as pessoas ao batismo e para discipulá-las. O terceiro são as ações feitas para fora. Então nós temos as obras que são realizadas para as pessoas que não fazem parte da nossa igreja, que é a nossa comunidade, que está aí na nossa circunvizinhança. Aí nós fazemos o evangelismo, missões e os serviços sociais que nós oferecemos. Então nós deixamos aqui para a comunidade vários serviços sociais, já fizemos aqui várias ações sociais, e aí você oferece isso para a comunidade. Essas são as ações para fora da igreja. Então a igreja caminha nessas 3 direções, para cima, para dentro e para fora. Quem entendeu, diga amém. Aí fica mais ou menos como está no próximo slide, nesse gráfico que eu já mostrei para você. Para cima, adoração, para dentro a comunhão, através do ensinamento discipulado, e para fora o evangelismo e o serviço. Pode passar. Aí nós temos uma ordem de Deus, isso aqui está tudo na introdução dessa apostila. A ordem de Deus é o grande mandamento e a grande comissão. Jesus, ele não pediu que você discipule as pessoas, ele não sugeriu isso para a sua igreja, ele ordenou, é um imperativo isso. E ele também, além do grande mandamento, ele deixou uma grande comissão. Então preste atenção, qual é o grande mandamento? O Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Isso aí é um mandamento. Quem não obedece está transgredindo, está pecando, está quebrando, está cometendo um pecado. Então isso daí é para ser obedecido. Então amar a Deus e amar o próximo é o que nós devemos obedecer como mandamento. Isso está lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao versículo de número 40. Pode passar. A grande comissão é o imperativo, é a ordem, que é para ir e fazer discípulos. Então, pense numa pessoa que está no fim da vida, que está acabando o seu tempo, que sabe que vai morrer, e você é muito próximo dela, muito amigo dela. Aí ela tem um último pedido para fazer para você, o último pedido dela. Então é uma coisa importante que você fala, pode falar, que eu vou fazer de tudo para te obedecer, para tentar realizar isso para você. Você faria isso por ela, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pois é, então pense, Jesus antes de partir, antes de subir, chamou a sua igreja e falou, eu tenho um pedido para fazer para vocês, que vocês vão, e ao vocês irem, eu quero que vocês façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar todas as coisas. Isso aqui é um desejo do coração de Jesus, e a igreja precisa entender isso. Então nós temos o grande mandamento e a grande comissão. Pode passar. E aí nós falamos desse propósito, adoração, ministério, evangelismo, pode passar. A comunhão, o discipulado, pode passar.
Olha, aí vai combinar na adoração, comunhão, discipulado, ministério, evangelismo, tudo isso está dentro das ações da igreja, para cima, para dentro e para fora. Amém? Pode passar. Aí nós vamos entrar aqui no que eu quero realmente falar com você, nesses poucos minutos que nos resta, para a gente encerrar esse primeiro momento, que é sobre o princípio de desenvolvimento de vidas baseado no círculo de compromisso do livro que eu deixei para você e também como indicação do Rick Warren, A Igreja com Propósito. Então nós temos o primeiro círculo que é o círculo maior, que é onde está a nossa comunidade. Onde está a nossa comunidade são as pessoas que não têm igreja. O nosso alvo aqui não é trazer pessoas de outras igrejas para dentro da nossa igreja. Por quê, pastor? Porque elas já conhecem a Jesus. E nós não estamos aqui apenas para encher a igreja. Então, olha, você não quer passar lá para a nossa igreja? Lá é melhor, nós temos poltrona, ar-condicionado, telão. Não, irmão, não é esse o nosso propósito. Essas pessoas já conhecem a Jesus como Salvador. Nós não vamos pescar no que a gente diz no aquário dos outros. Jesus não nos chamou para isso. Então, eu, pastor Emerson, já estou há 22 anos dirigindo igreja e nunca convidei uma pessoa de uma igreja para estar na outra. Você não quer vir para cá conosco? Não. Esse não é o meu chamado, esse não é o meu propósito. E eu já saí de muitas igrejas que já passei algum tempo e a gente acaba criando uma afinidade com as pessoas. Sim ou não? Pastor, eu posso com o senhor? Eu falei, não, quando eu cheguei você não estava aqui? É aqui que você tem que ficar. Porque foi aqui que Deus estabeleceu você, para que agora, com todo esse conhecimento que você tem, você possa ganhar os que não conhecem a Jesus como Salvador. Então, eu vou dizer para você, que está aqui comigo, se amanhã a gente tiver que sair de Taboão, pastor, eu posso ir com o senhor comigo? Não, eu só trouxe a minha Bíblia, a minha esposa e os meus filhos, é só esses que vão sair daqui comigo, mas ninguém, irmão. Eu não faço seguidores para mim, eu faço seguidores de Jesus. Eu quero que você siga a Deus. Eu quero que você sirva a Ele, não tem nada a ver com a minha vida. Então, eu sei que hoje é diferente, nós vivemos num mundo diferente, as pessoas precisam ser conhecidas, mas se você for entrar na minha rede social, se eu tiver 10 seguidores lá, é muito, eu acho que todo mundo é da minha família, tá? Porque eu não faço seguidores nem no Instagram, nem no Facebook, nem em lugar nenhum. Os seguidores têm que ser feitos para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, o nosso objetivo é alcançar a nossa comunidade, irmãos. Foi para isso que Deus estabeleceu essa igreja nesse local aqui. Porque você prestou atenção que ela podia ser mais lá para frente, sim ou não? Ela não podia ser mais lá para trás, sim ou não? Mas Jesus colocou ela aqui. Isso tem um propósito, porque essa comunidade adjacente precisa ser conquistada. Aí pode passar aí a projeção. Então vamos lá para o que está aí sobre a nossa comunidade. É o nosso ponto de partida, é o aglomerado de pessoas perdidas que vivem numa certa distância da igreja e que não tem nenhum compromisso com Jesus e com sua igreja. São os 100 igrejas que queremos alcançar. Sua comunidade é onde o propósito do evangelismo acontece. Lembra que eu falei das ações para fora, que tem o serviço e o evangelismo? E aqui ele fala, aqui dentro deste círculo maior, porque é onde se encontra o maior número de pessoas que estão funcionando os grupos missionários, ou aonde deveriam funcionar. Então, nós vamos abrir outra igreja, irmão, nós aqui, sim ou não? O que vocês acham? Nós vamos abrir outra igreja? Porque não tem áreas que tem outras congregações, sim ou não? Nós vamos abrir outras igrejas? Não. A nossa igreja tem 1.032 lugares, já está cheia? Aí eu preciso abrir outra igreja? Mas eu continuo fazendo o meu trabalho. Como? Sabendo que a maior número de pessoas não está aqui dentro, está lá fora. Por exemplo, você sabe quantos habitantes tem em Coraci? Quem sabe? Nós temos aqui mais ou menos 300 mil habitantes, ou 350 mil. Quantos lugares nós temos no Tabor? 1.032 lugares, tem 1.032 poltronas só aqui na parte de cima. Nós temos 300 a 350 mil lá fora. Dá para ganhar as pessoas para cá para dentro, sim ou não? O maior número está lá fora ou está aqui dentro? Então é onde deve ser o nosso maior foco, o nosso maior trabalho, é lá fora. E aí, nós vamos fazer isso através do evangelismo e agora com nossos grupos missionários. Quantos grupos missionários nós temos aqui agora? 7, que estão funcionando.
mas nós queremos chegar a 500. Meu Deus, pastor, pensa, irmão, se nós tivermos 500 grupos missionários, o Tabor vai ficar pequeno para colocar essas pessoas que cada um vai trazer para cá. Preste atenção, quando você entender essa metodologia e o funcionamento disso, o lugar vai ser pequeno para colocar tanta gente. A gente vai precisar construir agora sim um lugar maior. Mas eu não posso ficar mexendo na treliça sem ter a videira frutificando. Lembre-se que a treliça só existe por causa da videira. É para ela frutificar. Então, onde está o maior número concentrado? Está no primeiro círculo, que é o círculo da multidão, que é onde eu preciso mais atuar, que é onde está aqui a comunidade. Aí ele pode passar. Então, o próximo círculo agora é a multidão. Então, você vai aprender no círculo aí que a multidão são os frequentadores da nossa igreja. Muitas pessoas não vêm frequentar a nossa igreja, sim ou não? Mas elas fazem parte da nossa igreja? Não, são só os frequentadores. Então, a gente chama isso de a multidão. Existe uma multidão de pessoas que frequentam muitas igrejas, sim ou não? Mas elas são da igreja? Não. Aí eu ensinei para vocês, preste atenção agora, que tudo que eu falei vai se conectar daqui para frente. A gente chama isso de pré-requisito. Eu disse para você que, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, mas aquele que está é nova, não é aqueles que estão na igreja. Então, não importa se vem muita gente para cá participar, não são os que estão na igreja que são nova criatura, são os que estão em Cristo. O nosso papel é pegar essas pessoas que agora fazem parte dessa multidão que frequentam a igreja e torná-los cristãos. Como nós fazemos isso? Através do discipulado, que nós já deixamos aí para você poder realizar. Quem está entendendo, diga amém. Então agora nós vamos trabalhar dentro desse programa. Então este círculo é o número 2, representa o grupo de pessoas que chamamos multidão. Inclui todos que frequentam os cultos, são os nossos frequentadores regulares, sempre estão conosco. A multidão é composta tanto de crentes como de não crentes, sim ou não? Nós temos aqui uma multidão de pessoas que vêm, uns já são membros, mas outros ainda não. Todos têm em comum o compromisso de assistir os nossos cultos. Com certeza este não é um grande compromisso, mas já é um começo. Já tiramos ele de lá de dentro da comunidade, que ele estava lá, no maior número, onde está o maior número de pessoas lá fora, só que eu estou exemplificando, em Coraci tem entre 300 a 350 mil habitantes, e nós não temos aqui 1000 pessoas dentro da nossa igreja, então o maior número está lá fora, mas nós já movemos ele lá de fora, para cá, para dentro, ele já saiu, preste atenção, da comunidade, passou para a multidão de frequentadores, então nós já vencemos o primeiro estágio, sim ou não? Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Quem já faz parte de um pequeno grupo aí, levanta a mão. O nosso propósito não é que você se reúna fora da igreja, seja mais um culto lá fora. O nosso propósito, que você, indo lá para fora como igreja, é que você traga os que não conhecem Jesus para cá, para dentro. Nós precisamos, com os pequenos grupos, mover as pessoas da comunidade para a multidão de frequentadores, mas nós já temos uma vitória, sim ou não? Quem já trouxe um visitante aqui, levanta a mão. Então, quando você faz isso, você já está movendo as pessoas da comunidade para a multidão. Elas passam aqui a ouvir a palavra de Deus. Aí, o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo de número 17? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, preste atenção. Lá fora elas conseguem ouvir? Mas quando elas saem da comunidade e vêm para a multidão de frequentadores, embora elas não sejam membros da nossa igreja, elas já passam agora pelo efeito da estimulação da fé, através de ouvir a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz que a única coisa que importa para uma pessoa aceitar Jesus é ela ter fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, tudo que a pessoa precisa é crer. Aí Jesus fala assim mesmo, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que tenha fé, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então, só de você, preste atenção no que eu estou falando, só de você trazer um visitante para cá, para dentro, você já está gerando fé dentro dele, porque ele vai ouvir a palavra de Deus, e agora ele já é um candidato agora para aceitar a Jesus como Salvador. No terceiro círculo, pode passar, que é o círculo, pode passar, é o círculo da congregação, é o terceiro grande círculo, ele diz assim, a congregação é o grupo oficial de membros. Agora, no meio da congregação, estão os membros da igreja. Então, agora nós temos um terceiro ciclo. Eu vim da comunidade, que estão maior número de pessoas sem igreja, depois eu vim agora para a multidão, onde estão os frequentadores da igreja, os crentes e os não crentes, e agora eu estou no círculo da congregação, onde estão os membros da igreja. Aí agora, esse frequentador, ao ter ouvido a palavra de Deus, gerou fé, aceitou Jesus, começou a ser discipulado e levamos ele ao batismo. Depois que ele é batizado, ele se torna o quê? Membro do corpo de Cristo. Aí ele passa a ser uma nova criatura. Olha o processo como é lento, é grande, mas é eficaz. Eu não tinha ninguém lá fora, nós vamos fazer os grupos missionários, eles vão vir para cá para dentro, eles vão ouvir a palavra, agora eles vão aceitar Jesus, eles vão ser discipulados, ser levados ao batismo e vão se tornar membros do corpo de Cristo. Eu pergunto para você, é mais fácil eu fazer um membro do corpo de Cristo daqueles que estão lá fora ou daqueles que já estão aqui dentro ouvindo a palavra do Senhor? Dos que estão aqui? Mas para isso eu preciso trazê-los para cá. Aí você acha que as pessoas vêm sozinhas, irmãos? E hoje a gente tem os nossos cultos, seja lá de missão, de família, do que for, e a gente fica esperando que a comunidade se mova sozinho para dentro agora da multidão. Vai funcionar isso, irmão? Mas com um pequeno grupo, dá um empurrão, dá ou não dá, irmão? Então, só para você que não está sabendo, dia 22 é o nosso terceiro encontrão. Então agora nós temos 3 reuniões, preste atenção, nós vamos ter 3 reuniões lá na comunidade, no seu pequeno grupo, no seu GM, e uma aqui dentro. Só que não é só para você vir com o seu GM, é para você vir com seus visitantes, com a sua comunidade, para dentro agora da multidão de frequentadores. E aqui nós vamos torná-lo o quê? Membros do corpo de Cristo. Quem entender, diga amém. Então, a congregação é o grupo oficial de membros da nossa igreja, eles foram batizados, assumiram e fizeram o compromisso de participar da família da nossa igreja. Agora eles já estão comprometidos nesse terceiro ciclo. Aí aqui, pode passar, tem aqui um desafio para nós, preste atenção aqui, ó. Ter mais frequentadores do que membro é um desafio, pois assim demonstraremos a eficiência do evangelismo, atraindo-os sem igreja, especialmente através do GM. Alcançar pelo menos 25% de pessoas frequentando como parte da multidão. Eu vou exemplificar para você. Vocês acham que aqui no Taboão nós temos o quê? Umas 500 pessoas? Mais ou menos? Sim ou não? Então, eu preciso ter, se eu tenho 500 membros, eu preciso ter pelo menos 25% disso frequentando os nossos cultos. Então, eu preciso ter mais 125 pessoas. Então, eu precisaria ter aqui, mais ou menos, 625 pessoas, já que eu tenho 500 membros. Aí, eu vou medir o crescimento da nossa igreja. Mas, se eu tenho 500 membros e eu chego aqui e só tem 300 pessoas, a gente está crescendo ou a gente está diminuindo? Então, significa que nem os membros estão frequentando os nossos cultos. Imagine a nossa comunidade. A mesma coisa vai ser medida lá no seu GM. Quando você agora tem o seu grupo, você vai ver como é que vai funcionar. Então, se você tem no seu grupo 15 membros, e você faz o desafio de ter 25% dessas pessoas frequentando, então, no mínimo, você tem que ter mais de 15 pessoas, sim ou não? Então, se no seu grupo você tem 15 membros e só está dando 10, você não está conseguindo nem fazer os membros do seu grupo frequentar o seu grupo. Esse é o grande problema da nossa igreja. Nós estamos chegando num patamar que nem os membros da nossa igreja estão frequentando nossos cultos, muito mais os não crentes, os visitantes, os amigos do Evangelho. Então, o nosso desafio é nos consolidar primeiro, por isso que todos nós aprendemos sobre o discipulado,
para assim podermos entender que a partir de um determinado momento, nós não vamos vir para a igreja sem uma pessoa conosco. Isso vai entrar no exército, a gente chama na massa do sangue de cada crente. Eu vou para a igreja hoje, eu tenho que levar uma pessoa comigo. Aí, se nós somos 500, já pensou, se cada um trouxesse um visitante da comunidade, quantas pessoas nós teríamos? Quantas? 1000 pessoas. Aí você chega aqui, mas não são só 500 membros, não, é que cada um traz um visitante. Nós já estamos nessa realidade, irmão? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? É difícil sair esse não da boca dos irmãos, né? Porque eu não quero confessar, pastor, que eu estou dentro desse número. Mas é a nossa realidade, sim ou não? Não pode ser a sua, você que está me ouvindo. Você tem que entender por que nós estamos ensinando isso. Você tem que medir isso na sua congregação. E aí nós vamos falar aqui, só para terminar, do próximo ciclo. Pode passar, que são agora os comprometidos. Agora eu fiz as pessoas que estavam frequentando se tornarem membros e agora elas vão se comprometer. São pessoas consagradas, comprometidas com o reino de Deus, sérias em seus compromissos com a fé, produtora do fruto do Espírito de Deus, passam pelo estudo de consolidação, estudo discipulado 1, que você já passou aqui, participam das aulas de edificação no domingo na manhã na escola dominical. Quantos participam da escola dominical? E já foram agora batizados. Quantos já foram batizados? Olha, você está dentro desse processo agora dos comprometidos. Oram, contribuem, e já estudaram e fizeram agora o discipulado 2. A revista vai chegar e nós vamos passar. Treinamento de líder de GM que você já está fazendo agora aqui. Essa é uma pequena introdução que nós estamos falando. Vamos fazer o Edifique. O Edifique, para você entender, é encontro de discipuladores intenso com Cristo. Preste atenção, essa é uma palavra que foi só para a Igreja Assembleia de Deus de Coraci. Então, Edifique é encontro de discipuladores intenso com Cristo. Então, nós vamos ter o nosso Edifique, e eu já expliquei para os irmãos como é que vai ser. Vai ser agora, na segunda-feira, o nosso culto de ensinamento, na terça-feira vai ser o Edifique, que é o alinhamento de tudo aquilo que nós precisamos fazer para o GM. Na quarta-feira vai ser o GM, e na quinta-feira vai ser o discipular. Todos nós vamos estar discipulando alguém na quinta-feira, e na sexta-feira vai ser o nosso culto de ensinamento. Participa de um grupo missionário. Quantos já participam de um grupo missionário? Então, são poucas etapas que está faltando aqui para a gente ficar mais comprometido. Participam, estão se preparando para um ministério específico, onde estão, portanto, ganhando maturidade, e chamamos essas pessoas de comprometidos. Quem entendeu, diga amém. Então, nós já estamos passando por quase todas as etapas, falta bem pouco para a gente estar dentro desse programa, dentro dessa nova visão. E por último, para a gente encerrar, que é o núcleo. O núcleo é o menor grupo por representar um nível de compromisso mais profundo, por isso que ele é o último ciclo, o ciclo de dentro. Esse círculo ele é o menor, porque são poucas pessoas que estão profundamente comprometidas com o que estão fazendo. É formado por uma minoria de trabalhadores e líderes dedicados, comprometidos com o ministério, com os demais membros. Os trabalhadores do núcleo formam o coração da nossa igreja local. São pessoas que já passaram por todos os treinamentos, já concluíram até os seus cursos de teologia. Quem já fez curso de teologia? Levanta a mão aí. Então, algumas pessoas já passaram por algumas formações teológicas, seja básica, seja o médio, seja o bacharelado, seja uma graduação, e agora nós temos condição, através do preparo bíblico dessa pessoa, de ter passado por todos os processos que nós temos aqui, aí agora a gente é capaz de enviá-lo para fazer aquilo que nós fazemos. Então, eu não posso enviar qualquer pessoa. Por exemplo, para dirigir um GM, tem que ser uma pessoa que já tenha passado e esteja comprometido. Para dirigir uma congregação, tem que ser uma pessoa que tenha passado por esses processos, já tenha uma pequena formação teológica. Para ser pastor de uma igreja, tem que ser pessoas que tenham passado por isso. Para ser uma missionária enviada para o campo, tem que ser uma pessoa que tenha passado por isso. Para ser um supervisor de área, onde não vai tomar conta mais de uma igreja, mas de várias igrejas, já tem que ser uma pessoa que tenha passado por todo esse processo. Então, esse número de pessoas não é muito grande, é o menor número de pessoas, por isso é o núcleo. Mas é daqui que nós enviamos de volta para a comunidade. Quem entendeu, diga amém. Aí pode passar? Pode passar? Aí eu vou terminar bem aqui. Esse vai ser o nosso último slide de hoje. Essa é a nossa visão. Qual é a nossa visão? Foi só um ensaio. Agora de novo.
Ganhar, discipular e enviar. Aí enviar para onde, pastor? Enviar de volta para a comunidade, onde nós começamos todo o processo. Aí você vai ser enviado para ser um líder, agora de um GM, você vai ser enviado para ser um líder de uma congregação, um dirigente de uma congregação, para ser o pastor de uma área, uma missionária, para ser uma supervisora de área, porque nós temos agora um monte de mulheres aí, que estão trabalhando como pastoras supervisoras. A gente vai preparar um monte de obreiro aqui, que vai ser diaconisa, que vai ser pastora, supervisora. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Então vá se preparando aí, porque o reino precisa crescer, e nós vamos contar com todos aqueles que estão à disposição do crescimento do reino de Deus. Nós mudamos a nossa visão, mas não mudamos porque a nossa visão passada estava falhida. Não, nós mudamos para atualizá-la. Nós estamos numa nova geração, nós estamos com um novo grupo de pessoas, e nós não vamos usar a mesma metodologia do passado. Não mudou nada, você vai ver que nada mudou. Só para fechar aqui, você que me assiste aí, que talvez já seja um assembleano, esteja me escutando também, o pequeno grupo é só um formato da visão atualizada, da visão que nós já tínhamos no passado. Por exemplo, hoje a gente vai para a comunidade, em vez de começar um ponto de pregação, nós começamos um GM, mas não era um ponto de pregação antigamente, sim ou não? A gente se reunia na casa de uma pessoa, fazia o que a gente chamava de ponto de pregação e começava a ganhar as pessoas para Jesus, sim ou não? Não era assim que nós fazíamos? Aí depois que nós estabelecemos o grupo missionário, nós fazemos agora um negócio que nós chamamos de multiplicação, para fazer outro pequeno grupo dele. Mas quando aquele ponto de pregação crescia, o que a gente fazia? Uma congregação naquele lugar, sim ou não? Então, só mudou a forma, nós estamos só atualizando para a nova geração, mas o trabalho é o mesmo processo, só que agora nós vamos enfatizar na consolidação através do discipulado, para as pessoas passarem por todo esse processo, para serem enviadas sabendo o que vão fazer na nossa comunidade. Deus abençoe você que ficou conosco. No final desse ensinamento vai aparecer o Pix da nossa igreja, você pode contribuir conosco para o crescimento do reino de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.